Ponto de partida: filosofia. Quem quer pensar sobre a vida, quem quer conhecer a realidade objetiva com a qual tratamos de maneira concreta, e quem conhece a experiência de fé e do sagrado, muitas vezes fica confuso qual é o caminho da ciência, qual é o caminho da filosofia, qual é o caminho da teologia. É interessante, pouca gente percebe que a discussão maior é de onde vem a sua largada. Qual é o seu ponto de partida? Qual é a sua referência? Muitas vezes, me lembro de uma pessoa me perguntando certa vez se numa determinada experiência de arqueologia na terra de Israel, se alguém tinha conseguido comprovar a existência de Deus. É claro que em arqueologia ninguém vai discutir detalhes sobre aquilo que envolve a teologia propriamente dita. Portanto, a gente precisa colocar o pensamento no lugar. Veja, a filosofia é uma experiência natural humana. É o resultado da curiosidade sobre a experiência da realidade à nossa volta. Só que a filosofia tradicionalmente está preocupada com a explicação daquilo que é a nossa referência última, quais são as causas, quais são as nossas referências principais que explicam a realidade, né? Por definição, usando somente a razão, desconhecendo a ideia inicialmente de revelação, a experiência filosófica é a tentativa, mais ou menos do jeitão do Eclesiastes, de ler o mundo para tentar compreender o significado da realidade. Nesse sentido, ela tem o seu lugar, mas a filosofia tem o seu limite porque ela conta só com a razão. Ela não entra no campo da ciência, ela não pode comprovar as coisas de maneira específica, assim como a ciência tem seu próprio caminho que vamos comentar depois. Já a teologia parte de uma outra perspectiva, de que há algo diferenciado na história humana, que o ser humano experimentou aquilo que os teólogos vão chamar de revelação e os estudiosos do fenômeno religioso vão chamar de manifestação da consciência transcendental, uma experiência diferenciada com o sagrado que nos leva a receber conteúdos que estão fora do universo filosófico. É um saber que é associado à razão, mas que não se limita a ela. Então, nesse sentido, filosofia e teologia conversam. Existem modelos filosóficos aplicados à teologia. Existe uma teologia que dispensa muito da filosofia, existe teologia que entra numa sintonia sobre ela, mas de qualquer maneira, sua responsabilidade é aprofundamento, estudo e, antes de qualquer coisa, saiba muito bem qual é o seu ponto de partida, senão você vai se perder tanto na volta quanto na ida. Oi! Olá! Feliz 2025! Feliz 2025! Olá, que bom que você está aqui! Bem-vindos à primeira celebração do ano da IBNU! Força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a
Nesse momento especial de gratidão, eu convido você a se lembrar de situações em que você se sentiu em dificuldade, mas percebeu que Deus esteve com você. É muito bom quando a gente caminha junto com Deus e percebe que no meio de uma situação que às vezes a gente não enxerga a solução, que Deus está com a gente. E isso é motivo de gratidão, é motivo de agradecer a Ele, porque ainda que passando por situações que parecem insolúveis, a gente consegue enxergar a condução de Deus na nossa vida. Então eu te convido a agradecer, lembrar de uma situação e agradecer, porque Deus está conosco o tempo todo. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, ou desse os meus bens ao mais pobre, ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, proveito algum teria. Se não tivesse amor, de nada valeria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, proveito algum teria. Se não tivesse amor, de nada valeria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste, toca e toca. Se dentro de mim não valesse o amor. Nesse momento, nós convidamos você a participar de um período e um momento de oração.
Nós queremos trazer à sua memória algum motivo especial de gratidão que você traga no coração por um pedido, uma realidade de necessidade que há muito tempo você vem orando e pedindo a Deus. Então, nesse momento em especial, nós queremos que você lembre daquilo que foi a resposta de Deus de oração junto à sua vida, à realidade da sua família. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque tem respondido aquilo que é o pedido do seu povo, de tantas pessoas, e nós agradecemos em especial as respostas de oração que o Senhor nos deu nesses últimos períodos e nesse tempo de batalha que tantas pessoas vivenciaram, na realidade da sua família, na sua condição de saúde, naquilo que é uma luta particular. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem se voltado para o nosso pedido de socorro. Pedimos que o Senhor ouça agora também o nosso motivo de gratidão, a alegria que trazemos de saber que o Senhor se faz presente em nosso meio. Por isso, pedimos que o Senhor nos conduza como povo nessa jornada também de falar, de ouvir e de ser atendido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos refletir sobre a palavra do Senhor revelada a nós na Bíblia. E pensando nesses momentos principais de transição, vocês sabem que a gente sempre quando tem um momento de transição na vida, às vezes a pessoa completa mais um ano, às vezes é porque é a transição do ano que se foi para o ano novo, às vezes é uma etapa nova na vida da pessoa, às vezes até uma mudança para uma outra localidade, ou seja, a gente entra nesse
caminho assim que a gente pode chamar de repaginação da caminhada, repaginação da vida, né? Mas como é que funciona isso? É difícil a gente repaginar de verdade, caminhar na direção de um novo momento sem pensar direito sobre a nossa caminhada até então. Então eu convido você a refletir a respeito daquilo que envolve, né, esse momento de transição quando a gente sai de um cenário para entrar em outro. E quando isso acontece, é preciso olhar para trás para poder organizar a vida adequadamente, né? Eu gosto de me lembrar sempre que tem essa questão de mudança, né, de ano de um para o outro, a gente costuma dizer adeus ano velho, né, e feliz ano novo. Pois é, mas vale a pena dizer adeus ano velho e adeus ano novo. E então, pensando nisso, eu queria refletir sobre um tema que vai mexer com a nossa cabeça, com o nosso coração, que é o que foi que você fez. E para isso a gente vai ver alguns textos bíblicos. E eu vou começar esta mensagem, essa reflexão bíblica, pensando no assunto a partir de Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, logo no início, o texto ele é muito emblemático porque ele inicia ali o momento que a gente pode chamar, né, na narrativa bíblica, dos descaminhos humanos. Ou seja, quando é que a coisa começou a dar ruim? Quando é que, olhando, né, sob o prisma do enfoque bíblico, teológico, da apresentação do drama humano, o que esse texto traz de especial para nós? Então, em Gênesis 3, nós vamos ver, você conhece a história, né? Adão e Eva aparecem ali, colocados por Deus num ambiente assim, ecologicamente extraordinário, que é o Jardim do Éden, em plena sintonia com a criação, um com o outro, com o Criador. Mas aquele desejo inadequado de autonomia absoluta, né? Aquele desejo de querer estar no lugar do Criador, esse descaminho trouxe uma relação de ruptura com o próprio Deus, né? E ruptura também entre os seres humanos e com a própria criação. E a Bíblia, então, trabalha isso numa narrativa muito peculiar, extraordinária, diferenciada, profunda e altamente significativa. E eu, olhando, né, a partir do verso 9, a gente vai ver o texto dizendo o seguinte: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quando a gente lê esse texto, a gente presta atenção e vê que o texto é extremamente significativo quando ele vai falar do descaminho humano que na própria narrativa bíblica, vamos dizer, na teologia das Escrituras, é o ponto base para entender todo o cenário que envolve o mal, o sofrimento, a realidade do pecado, tudo aquilo que se desdobra em todos os elementos problemáticos da experiência humana em todos os seus níveis. E a pergunta que a gente deve levantar aqui é: qual é o caminho da parte de Deus para lidar com essa situação? Porque esse é o drama da nossa caminhada na vida, né? Você está prosseguindo, caminhando na sua jornada e você está sempre antevendo a realidade do futuro.
E sempre as pessoas, quando se preparam, e se preparam até de maneira, muitas vezes um tanto quanto mística, para repaginar a realidade do tempo, elas olham para frente e tentam pensar, planejar, organizar, né? Tentar, assim, de alguma maneira, encarar a realidade do futuro. A grande dificuldade, quando a gente olha para as pessoas, é ver como é que elas lidam com os descaminhos que ficaram para trás. Talvez, é curioso de ver o ser humano hoje no nível top de progresso tecnológico, a gente vê a ciência avançada em vários aspectos de uma maneira fenomenal, a gente vê, né, toda a realidade dos confortos trazidos pelo progresso humano, especialmente pensando, vamos dizer, nos últimos 30 anos, chega a ser assustador. E mesmo assim, ao conviver e ver a realidade das pessoas, inclusive de alto gabarito, de formação extraordinária, de bom desempenho, ou que a gente pode chamar de indivíduos, homens e mulheres bem-sucedidos, a gente vê como é difícil lidar com aquilo que ficou para trás. Sabe esse lixo eletrônico, esse arquivo da lixeira que nunca consegue ser deletado? Sabe essas coisas que prosseguem assim, contaminando e dificultando a vida das pessoas? A pergunta é como é que se lida com isso. Olha que coisa interessante. O que você esperaria do maior descaminho humano na relação com Deus diante da devida advertência, dos avisos claríssimos da parte de Deus de como as coisas deveriam ser e quais eram os seus desdobramentos? A gente esperaria que, diante da falha humana, Deus talvez pensasse em agir da seguinte maneira: olha, é o seguinte, eu deixei bem claro, avisei vocês e vocês não souberam ouvir a minha diretriz, então, pessoal, é o seguinte, agora acabou, deixa eu resetar tudo, nós não temos mais qualquer interesse na existência humana. Ou talvez Deus dissesse: olha, já que a coisa chegou nesse ponto, então agora vamos pensar numa espécie de punição definitiva para vocês. Ou talvez se pudesse pensar nos desdobramentos mais complexos e problemáticos e difíceis e compatíveis com um ser totalmente justo e totalmente poderoso, mas o que acontece no momento da queda é impressionante. Deus começa a fazer perguntas. Isso é curioso. Inclusive, isso é até um problema para, talvez, a mentalidade religiosa predominante, que geralmente imagina a relação com Deus ou com o sagrado basicamente permeada por diretrizes, mandamentos e elucubrações, às vezes, um tanto quanto abstratas. E aqui a conversa ela vai numa outra direção. Então, primeiro, eu acho muito interessante que é uma conversa, desculpa a expressão, GPS-ica, né? Porque quando acontece vamos dizer, o imponderável, Deus chega e a ironia é forte no texto. Imagina, um Deus onisciente, todo-poderoso, precisa perguntar para Adão onde é que ele está. Mas essa é a pergunta: onde é que está você? E é interessante porque não só é uma pergunta, mas é uma pergunta que abre um caminho de conversa, abre um caminho de diálogo, abre um caminho de interação interpessoal muito diferente das pessoas que imaginam a divindade como uma força cheia de ira que funciona meio que automaticamente, de maneira fatalista e impessoal. É muito diferente. E então Deus pergunta, e Adão responde, e é curioso, né, que os descaminhos humanos se manifestam ali. Então Adão logo apresenta o problema que marca a experiência difícil e incapaz de realinhar os caminhos na direção de um futuro promissor, né? Não só ele se protege dizendo: olha, eu ouvi, né, o Kol Adonai, eu escutei
o som do Senhor. Alguns acham que foi a voz, mas é mais provável que foram os passos, né, do Senhor. E é curioso que Deus vem atrás do homem, o ser humano, mesmo depois de ter aprontado, resolve se esconder. E aí, então, ele fala da sua proteção e ele descobriu que ele estava nu e ele resolveu se esconder. Quer dizer, ali você vê o descompasso do homem com respeito a si mesmo. Ele não consegue interagir de maneira saudável com a sua própria intimidade. Ele prefere distanciar-se do Criador, e Deus segue o caminho das perguntas, da conversa e do diálogo para lidar com a realidade. E como os descaminhos de Adão em relação a Deus estão marcados em relação a si mesmo também, não poderia faltar o problema de natureza social, familiar e comunitária. Qual é a sua proposta? Veja, se tem culpa aqui, é do Senhor e da mulher que tu me deste. Quer dizer, ele joga a responsabilidade sobre a mulher, e a mulher não tem como contra-argumentar. Ela joga a responsabilidade na serpente. A serpente olha para trás, não tem ninguém na história para poder fazer absolutamente nada. E aí vem a pergunta tremenda que vai marcar a história e que tem ponto fundamental na nossa conversa de hoje aqui. É Deus dizendo para a mulher: o que foi que você fez? Essa frase, acite ou acita, dependendo como ela aparece no masculino, sem pontuação, é exatamente a mesma estrutura consonantal no hebraico original. Nessa frase, Mazé Asher Acita, ou Mazé Asher Acit, ou Acita, vai marcar a história, e é impressionante o que foi que você fez. Por que isso é tão fundamental? Primeiro, é que Deus estabelece uma relação interpessoal profunda e num caminho de aproximação do ser humano quando o assunto tem a ver com essa proposta de realinhamento dos caminhos, de repaginação da vida na direção daquilo que envolve a redenção divina. A segunda coisa que chama a atenção, e é absolutamente extraordinária, é que quando Deus faz perguntas, e é claro que ele não precisa das respostas humanas para adquirir um conhecimento, Deus nos convida a uma postura de responsabilidade sobre a vida. Isso é muito interessante porque é diferente, né, dos caminhos de tantos contextos religiosos da história que parecem dizer que o que acontece com a gente é resultado de um fatalismo imponderável, que a gente não tem condição de fazer, aquela história do pau que nasce torto, morre torto, quando tem que ser assim é porque é e acabou. Não, a conversa é assim: você fez alguma coisa e eu quero perguntar o que foi que você fez. Você é chamado à responsabilidade e é considerado digno de alguém que pode refletir sobre a sua própria vida e realinhar os seus pensamentos, as suas propostas. Então percebe como esse caminho de perguntas é tão especial e aliás, não sei se você já reparou, isso não é uma realidade só de Gênesis. A Bíblia é o livro das perguntas. Isso é interessante porque eu acho que tem gente que acha que a Bíblia só tem respostas. Mas o curioso é que a gente nem sempre precisa só das respostas. A gente tem que aprender a fazer as devidas perguntas que nos levam a um caminho de direcionamento da vida muito mais adequado e promissor. Isso também nos traz para um caminho de liberdade, porque nós podemos repensar, refletir e tomar uma atitude a partir de um entendimento da realidade. E não só isso, as perguntas, elas clareiam o nosso pensamento, elas ampliam os nossos horizontes, elas nos fazem ir muito além do que nós iríamos se nós recebêssemos apenas uma reprimenda
e apenas uma palavra de juízo ou apenas uma indicação para que lado a gente deveria ir. Por isso é interessante que, bebendo dessas águas bíblicas, a tradição judaica, e isso se desdobra para o mundo judaico-cristão, é muito conhecida por ser um contexto onde as perguntas e as questões são tão importantes. Eu me lembro, né, da famosa pergunta que alguém uma vez perguntou para um rabino: escuta, por que é que os judeus, pelo que eu ouvi dizer, nunca responde uma pergunta diretamente, sempre responde uma pergunta com outra pergunta? É verdade isso? Aí o rabino então respondeu: que bobagem, quem foi que disse isso para você? Né? Então a ironia, né, é muito curiosa por causa do predomínio do diálogo, das perguntas, dos questionamentos, que aliás é a base, inclusive, do próprio crescimento da ciência. Não é à toa que nesse ambiente de águas bíblicas a ciência, a interação, o conhecimento avançado surge com uma certa espontaneidade por essa razão. Pois é, e aí a gente pensa, puxa, então, capítulo 3 de Gênesis tem isso a nos ensinar, mostrar, que beleza, que legal, vamos fazer as perguntas, vamos conversar, a coisa não para aí. Você quer ver? Quando a coisa piorou, quando o negócio ficou difícil, a gente chega mais na frente e vai ver Gênesis capítulo 4. Você não acredita o que a gente vai encontrar lá? Vamos conferir? O texto diz assim, versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Ou seja, os descaminhos humanos aparecem ampliados em Gênesis capítulo 4, na história de Caim e Abel. Se nós temos a dimensão da problemática da experiência humana na trajetória da vida, quando chega em Gênesis 4, a gente vê como essa situação de descaminho apresenta um teor ainda mais acentuado. Curioso que quando isso acontece, e acontece de maneira muito mais pesada, porque nós vamos ver uma atitude de violência direta, né? Quando Caim, que apresenta um culto indevido a Deus e não é aceito, fica revoltado e parte para cima do próprio irmão Abel, cujo nome significa neblina. Aliás, uma palavra importante que vai aparecer lá em Eclesiastes. E Caim mata Abel abruptamente. E é curioso, mais uma vez, em vez da ira divina ou a apresentação das exigências de Deus em romperem os caminhos para aniquilar Caim, Deus aparece, e o Deus que aparece no começo de Gênesis é o Deus das perguntas. E é muito interessante. Sabe por quê? Porque Gênesis 4 está em sintonia com Gênesis 3. A primeira pergunta, adivinha? É GPS de novo. Então, o Caim, bom dia, tudo bem por aí? Por acaso você viu onde é que anda o Abel? Onde é que está o seu irmão Abel? A atitude agora de rebelião, de rejeição por uma pergunta simples da parte de Deus mostra, né, essa arrogância de oposição a Deus que aparece na atitude de Caim, que não consegue conversar de boa. Eu acho que o totalitarismo da vida de qualquer pessoa, independentemente se ele é religioso ou não, é a incapacidade de conversar, de argumentar e de responder adequadamente sem, desculpa a expressão, partir para violência direta. Caim matou Abel e agora age de uma maneira insolente contra o próprio Deus. Curiosamente, Deus vai nessa conversa, olha lá, a frase vai mais uma vez ressoar: o que foi que você fez? Essa é a pergunta divina que interpela cada ser humano na sua trajetória. O que foi que você fez? Você é convidado a examinar-se,
a trabalhar com honestidade e sinceridade em relação a si mesmo. Você é convidado a assumir a responsabilidade da sua vida. Você é convidado a interagir com Deus e com o próximo. E você é convidado a repaginar a sua vida da maneira adequada. E isso acontece por meio das perguntas. Mas agora, os descaminhos humanos, você vai dizer, Saião, peraí, mas também você está falando da queda do homem? Puxa vida. Adão e Eva realmente, não quero nem escutar essa história de novo. E agora você vem falar do Caim? Puxa vida, aí também não, né? O que a gente vai dizer lá em casa? Com esse pessoal aí, eles precisam não só de pergunta, precisam de um interrogatório, leva eles para o DP, para a delegacia de vez, né? Pois é, você quer ver que esse negócio do que foi que você fez, Maasita, o Maasite, que nós vamos ver? A gente chega lá na frente, ainda em Gênesis, no capítulo 20, e vai ver uma história extraordinária do nosso querido Abraão. Se você não queria conversa com Caim nem com Adão, bem-vindo ao nosso encontro com Abraão. Abraão, sim, Abraão é um homem de fé, elogiado lá em Hebreus, elogiado em Romanos. Falar em Adão, a gente só lembra de problema, mas Abraão é outro padrão, ok? Então vamos ver o que o nosso querido Abraão tem a oferecer. Diz o texto lá em Gênesis 20 o seguinte, a partir do verso 9. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse, o que você fez conosco? Ou o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste, o que você me fez, não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão, o que te levou a fazer isso? Olha que coisa interessante. Mais uma vez, a sabedoria das perguntas aparece no cenário. O texto faz questão de apresentá-las. E agora, a gente vai ver isso no relacionamento de alguém que está no caminho da aliança, que está em sintonia com Deus, que é uma pessoa de expressão e de fé. E na hora da sua desconfiança, no seu receio que talvez Deus não fosse protegê-lo nos caminhos em que ele aguardava o cumprimento das palavras da aliança divina, ele ficou com medo de perder a sua esposa lá no meio dos filisteus, falando com Abimeleque, e aí ele inventou uma história mal contada, meia verdade, toda atrapalhada. E o Abimeleque ficou revoltado e a pergunta dele é, o que foi que você fez? O que foi que você fez com a gente, Abraão? Por que isso? Então você percebe, a narrativa bíblica com o seu tempero especial de sabedoria, mais uma vez, vem mostrar para a gente que não só nos descaminhos em relação a Deus, mas na conversa, dentro do contexto humano, em momentos, em situações difíceis, quando a coisa fica difícil, emerge do texto, o que foi que você fez? Aliás, você que nos acompanha hoje, a pergunta é, o que foi que você fez? E você pensa, tá bom, entendi, mas o Abraão é do povo de Deus, o filisteu é um filisteu. Sabe lá o que vai dar esse negócio? Eu entendo Abraão, ele ficou com receio e tal, mas aí no meio das pessoas assim que conhecem a Deus o negócio é diferente, né? A gente não vai ter assim tantos problemas assim. Pois é, ainda em Gênesis capítulo 29, verso 25, a Bíblia vai nos levar agora à história do neto de Abraão. Nosso amigo Jacó, que aparece no cenário, diz o texto, que quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, o que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel porque você me enganou. Então preste atenção. Os descaminhos humanos que têm a ver com a nossa relação com Deus, que atravessam as relações humanas, seja com pessoas mais distantes ou mais próximas. Aqui você tem uma história familiar que você pensa, por que essa história está na Bíblia, né?
quando nós vemos Rebeca desesperada para salvar a vida do seu filho, Jacó diz, olha, vai lá para a casa do meu irmão, fique protegido com o nosso amigo tio Labão. E o tio Labão, meu amigo, sei lá, talvez é mais lobão do que Labão. O que esse Labão com as suas lambanças ou labanças, não sei, vai aprontar? Jacó trabalha por ele, querendo se casar com Raquel, e ele vai lá e faz toda aquela coisa estranha, né? E quando Jacó vai ver, a noiva foi trocada e ele fica indignado e vai dizer para ele, escuta, o que foi que você fez? Isso é importante por quê? Porque nos relacionamentos mais próximos, às vezes num contexto familiar, às vezes num relacionamento que eu tenho visto na minha vida, de pessoas que você adquire uma certa confiança, você adquire uma certa amizade, pessoas de família, eu conheço gente de família que literalmente deu o maior tombo nos seus parentes próximos, pessoas que conseguiram assim ultrapassar todos os limites da boa conduta e do respeito e realmente prejudicaram pai e mãe, prejudicaram filhos, prejudicaram irmãos, né? E gente assim que às vezes até viveu junto, criado junto, mas que depois perderam o caminho do bom relacionamento. E a pergunta que aparece é, o que foi que você fez? Então nós somos convidados por Deus a examinar os nossos relacionamentos, a avaliar a nossa atitude. Porque a gente acha, né, que as coisas que resolvem os problemas da realidade do mundo contemporâneo, daquilo que são as crises que atravessam as vidas das pessoas e nas suas dimensões maiores, elas passam por grandes estratégias, grandes planejamentos, grandes propostas políticas, grandes redimensionamentos sociais, uma espécie de engenharia social, cultural. E é curioso que nesses pontos de tensão que nós vemos na Bíblia, não é curioso, não é interessante que a pergunta que surge no texto é: o que foi que você fez? Eu já vi tantos conflitos na minha vida, em ambiente religioso ou não, em ambiente acadêmico ou não, num contexto popular ou num contexto mais elitizado. E tantas vezes, sabe qual foi a pergunta que eu achei que algumas pessoas esqueceram de responder? O que foi que você fez? Você não podia repensar? Quantas pessoas recusam repaginar a vida e melhorar a sua caminhada simplesmente porque elas não querem ouvir a frase da sabedoria que redimensiona a nossa vida, que é: o que foi que você fez? Quando você escuta o que foi que você fez, você repensa a sua atitude, você se permite interagir com a justiça, você tem condição de mudar o seu pensamento, a sua atitude, se arrepender e tem condição de redirecionar a sua vida. O único jeito de fazer de você um você 2.0 é escutar e aceitar a pergunta: o que foi que você fez? Aliás, os desdobramentos disso são muito sérios. Sabe por quê? Porque a sabedoria bíblica não para aí. A gente vai adiante na história e você vai encontrar alguém que teve um papel fundamental na história de Israel. O homem chegou a ser rei de Israel. Mas olha só o que aconteceu na sua jornada. Diz a Bíblia em 1 Samuel capítulo 13 que na ocasião do reinado do tão, assim vamos dizer, proeminente rei Saul, as coisas saíram fora dos trilhos. E o texto lá em 1 Samuel 13, a partir do verso 9, diz: Então Saul, ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel, que era o sacerdote, chegou e Saul foi saudá-lo. E Samuel perguntou a ele: o que você fez? Veja a frase: o que você fez? Saul respondeu:
Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. O que é isso, Saul? O que foi que você fez? Qual é a questão? Pessoas que não interagem com perguntas. Pessoas que não crescem por meio dessa reflexão, desse diálogo, dessa interação tão necessária. Perdem os seus caminhos. E sabe por que é tão importante essa conversa? Porque senão a gente entra num processo tão problemático que perde a dimensão de quem nós somos e qual é o nosso papel. Saul, você é rei de Israel. Ainda que de maneira um tanto controvertida é a história dele, ele tinha que se ater à sua responsabilidade, mas que não, de repente Saul falou, sabe de uma coisa, por que eu não posso ser sacerdote também? Já que eu tenho poder político, por que eu não posso dar as cartas daquilo que acontece no ambiente religioso? Ou Saul, não é seu papel. Quando Samuel chega, é interessante. Samuel não diz, maldito sejas tu, Saul, ó rei, não. Samuel não invoca uma espécie de juízo de Deus sobre ele. Samuel não diz nada, mas, na sintonia com a sabedoria bíblica, pergunta, o que foi que você fez? Você percebe que o caminho é o caminho do bom senso? É o caminho da chamada a essa bela e extraordinária pergunta que pretende trazer boa espiritualidade e caminhada bíblica na sua vida, na minha vida e de todos nós. Agora, o que é curioso nessa história, e eu fico surpreso, olha, eu estudo, conheço a Bíblia há décadas, e cada vez eu fico mais impressionado com a tremenda sabedoria desse documento de Deus para a humanidade. Porque lá na frente, eu nunca imaginei isso, né? Porque você vê o quê? Então a conversa de Deus perguntando para o ser humano, na sua pisada de bola, você vê o homem de Deus na hora do medo também recebendo essa pergunta lá, como é o caso de Abraão, você vê a confusão de Jacó com Labão, a gente vê a história de Saul, mas você não acredita. Você pode imaginar que chegou uma hora que o povo de Deus perdeu tanto o caminho que resolveram perguntar, sabe para quem? Para o próprio Deus. O que foi que ele fez? Eu não acredito num negócio desse. E quem vai nos ajudar nessa história é o profeta Miqueias. A gente lê no capítulo 6, olha só o que a gente encontra lá no verso 3. Meu povo, que foi que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Ou seja, o povo, no momento de perder o juízo, literalmente, começou a reclamar de Deus, e a pergunta que fazem para Deus é: o que foi que o Senhor fez? O que foi que fizeste? E Deus entra nessa conversa e diz: escuta, o que foi que eu fiz contra você? Sabe o que eu acho impressionante? É que Deus está tão disposto ao diálogo, à conversa, isso aparece tantas vezes na Bíblia, que, desculpa a expressão, até um desaforo desse, Deus resolve responder. Eu fico imaginando que se Deus fosse primar o seu comportamento pela sua justiça, o povo tinha virado farinha naquela hora, pela sua petulância e arrogância. E aí Deus diz: ah, sim, o que foi que eu fiz? Deixa eu explicar para vocês. Eu tirei vocês do Egito, eu redimi vocês da terra da escravidão, fui eu que enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzir vocês. Pois não, eu vou contar para vocês o que foi que eu fiz. Aliás, a resposta é sábia, precisa e irônica. Eu acho simplesmente espetacular como Deus, na sua sabedoria e soberania, inclusive nos ensina com seu toque de ironia. É impressionante a coisa assim como ela aparece para nós. E aí, eu vou confessar a verdade para vocês. Eu estava refletindo, pensando sobre essa frase, pesquisando diversos textos bíblicos, e eu pensei, caramba, isso só aparece no Antigo Testamento. Então, aqui achei em Gênesis, 1 Samuel,
A gente vê lá Miqueias, nos profetas, mas no Novo Testamento não tem. Então pensei comigo, aí é que Deus parou de perguntar esse tipo de coisa, parece que não há lugar, talvez mudou no Novo Testamento. Será que tem algum texto que tenha a pergunta o que foi que você fez? E eu fiz uma pesquisa assim criteriosa, e vocês não acreditam que eu fui achar esse negócio. Em João capítulo 18, Jesus está preso, está diante do poder imperial romano, ali acusado diante de Pôncio Pilatos. E nesse momento, João 18, verso 35, nós vamos ver o seguinte: respondeu então Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Nossa, eu li isso, sinceramente, meu chão sumiu. Foi que eu estava pensando, né? Quem foi que fez o que não devia e que recebeu essa frase tão emblemática que atravessa a Bíblia? E, para minha estupefação, assim, quando eu vi que a única pessoa que no Novo Testamento recebe essa frase sábia de reprimenda é o próprio Senhor na hora da sua condenação. Isso é emblemático por quê? Porque agora a gente percebe que por trás da sabedoria dessa palavra colocada aí, a gente sabe que tudo aquilo que você fez, que eu fiz, que nos nossos descaminhos humanos, com relação a Deus e ao próximo, tudo que a gente fez, sim, caiu sobre ele, o único justo. Todas as nossas iniquidades, maldades e pecados caíram sobre ele. Então, num certo sentido, o que acontece com ele na sua condenação, na sua morte, não é uma morte apenas dele, uma morte em nosso lugar, pelo que você fez e pelo que eu fiz. E ao mesmo tempo, a gente olha ali e pergunta, mas espera aí, o que foi que o Senhor fez para que ele recebesse qualquer condenação? Pilatos mesmo vai responder depois, não acho nele crime algum. O Jesus inocente, o Jesus Senhor, Salvador, condenado, celebrado no seu nascimento, na sua morte, na sua ressurreição, é o único que recebe essa pergunta que evoca toda essa relação dialogal de perguntas e respostas que atinge a nossa vida. Então, encerrando a nossa mensagem aqui, eu pergunto a cada um de vocês que está em sintonia com a gente hoje, o que foi que você fez? É um convite para você abrir o seu coração, refletir sobre a sua vida, repensar uma série de coisas, acertar o que precisa ser acertado, perdoar e ser perdoado e repaginar na direção de um futuro que é um futuro adequado. Entender que essa dimensão atinge todas as áreas e perceber que a gente de fato não tem respostas plenas para o que a gente fez. Já conversei com várias pessoas, inclusive sinceras, e que na sua vida eu pergunto, mas como é que quando você estava nesse momento, naquele momento da sua história, por que você fez aquilo? A pessoa diz, olha, sabe a verdade, na hora eu nem sei por que eu fiz, eu nem sei por que eu aceitei aquela proposta de ir para aquele descaminho, por que eu entrei por essa vida, por que eu fiz isso. Na verdade, a gente não sabe nem responder. E quando você olha todo mundo que respondeu, a verdade é que todo mundo respondeu errado, incompleto e de maneira inadequada. E aí então vem o grande silêncio divino que cala todas as nossas falsas respostas, porque curiosamente Jesus não tem nada para responder para Pilatos. O seu silêncio revela seu perdão, a sua redenção, que realinha a sua vida, que lhe traz esperança, que perdoa os seus pecados, que muda a sua caminhada, para que você
prossiga adiante. Que bom, ainda que a gente não saiba, não entenda exatamente a pergunta, o que foi que você fez, a gente pode descansar na graça de Deus, porque eu sei e você sabe o que foi que Ele fez. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração e traga um futuro, um ano novo, debaixo da graça extraordinária do Senhor que por nós tudo fez. Amém.
A IBNU tem participado de muitos projetos de apoio social, de ajuda humanitária e também de evangelização em várias partes daqui da cidade de São Paulo, no Brasil e no mundo. Nós estamos também nessa campanha que nós temos anunciado há alguns domingos para a adequação do nosso espaço para mais atividades, podermos abençoar mais pessoas, e convidamos você a ser nosso parceiro, segurando as cordas conosco, colocando também parte daquilo que Deus entrega nas suas mãos como administração sua, para que nós também possamos ampliar as ações daqui da IBNU. Por isso eu convido você a orar comigo nesse momento, pedindo que Deus direcione não apenas a IBNU nas suas ações, nas suas atividades, mas também direcione cada um de nós na aplicação correta dos recursos que Deus tem nos entregado em nossas mãos, para que o maior número de pessoas seja abençoado e que a palavra do Senhor alcance os corações das pessoas em vários lugares do mundo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor quer usar a IBNU, o Senhor tem usado a IBNU, nós temos visto respostas de oração, pessoas sendo alcançadas pelo Teu Evangelho, pessoas sendo alcançadas também pelas ações sociais e humanitárias que a IBNU tem desenvolvido em várias partes do Brasil e em outros lugares do mundo também. Por isso, ó Pai, queremos Te agradecer porque o Senhor tem nos usado e parece que nós fazemos parte dessa grande família que abençoa vidas em vários lugares do mundo, Senhor. Mas também, ó Pai, muitas vezes nós podemos estar pegos nos nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias dúvidas, ansiedades, querendo fazer contas, entendendo que aquilo que tem chegado às nossas mãos é nosso e não temos percebido que é da Tua mão que provém, que vem todas essas coisas. O Senhor tem provido para nós bênçãos incontáveis e nós queremos nesse momento colocar isso diante de Ti, Senhor, realinhar a nossa perspectiva, realinhar a nossa visão, para entendermos que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Ti. E também, ó Pai, nesse momento queremos dedicar parte daquilo que o Senhor tem nos dado aqui nessa unidade, nessa igreja, para que ela continue ampliando os horizontes, ampliando as suas ações, abençoando cada vez mais vidas em todos os lugares que o Senhor nos encaminhar. Te pedimos, Senhor, então, que o Teu Espírito derrame sabedoria nos nossos corações. Como devemos administrar os nossos recursos, como devemos administrar todas as coisas que o Senhor coloca em nossas mãos, não apenas recursos financeiros, Pai, mas também a nossa capacidade, a nossa aptidão, as nossas habilidades, como podemos usar isso para sermos canal de bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E pedimos também sabedoria aqui para a IBNU, para a liderança, para que os recursos que têm chegado aqui sejam aplicados única e exclusivamente na expansão do Teu reino, no abençoar vidas, para que pessoas conheçam esse amor que o Senhor demonstra por nós no sacrifício do Teu Filho Jesus. Por isso, ó Pai, te pedimos, derrama sabedoria em nossos corações, nos abençoa, nos orienta. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco mais uma vez. Lembre-se de ativar o sininho para os lembretes, se inscrever e nos seguir nas redes sociais. Te espero na próxima! Força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder